Olá, olá! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Sem Cerimônia, o teu podcast para falar de política. Eu sou a Claudinha Jardim e começo já te fazendo aquele pedido. Já te inscreveu no canal do Sem Cerimônia? Já ativou o sininho para receber as notificações de quando tiverem novos episódios? Faz isso e tu não vai te arrepender, porque aqui a gente conversa abertamente sobre política. Aqui a gente vai falando sem cerimônia daqueles assuntos que precisam ser falados. E hoje, com dois convidados de bancada do Legislativo e do Executivo, que vão trazer muitos desses bastidores da vida real que vão interferindo no nosso dia a dia em todos os cantos do Rio Grande. Pois é, Ricardo Gomes, vice-prefeito de Porto Alegre, e o vereador Thiago Gutierrez, da cidade de Viamão, vem sem cerimônia conversar com a gente. Então chega sem cerimônia que depois da vinheta a gente vai seguir a conversa. Bem-vindo, Ricardo, bem-vindo, Thiago, que bom que estão aqui. Com a palavra já para fazer uma saudação inicial aqui. Thiagão, manda lá. Obrigado pela honra aqui, Ricardo. Boa tarde a todos, sem cerimônia, estamos aqui. Obrigado pelo convite, Claudinha. Bom representar aqui a minha cidade, e não somente a cidade, mas sim os nossos valores, nossos princípios aqui nesse programa aqui, que vai ser 10. Claudinha, obrigado pela oportunidade de estar aqui junto com o Thiago e de a gente conversar com o teu público aqui. Sem cerimônia, eu gosto, né? Faz um papo franco sobre política, sobre a forma como a gente está vendo as coisas acontecer, mas também sobre o que é o fazer política, né? Essa nossa vida de correr atrás do bem comum aí. Então, baita oportunidade de estar aqui, te agradeço muito. Vamos lá. A gente está muito feliz por vocês terem aceito esse convite e trazer um pouco dessas experiências, porque o pessoal fala muito assim, não gosto de política. Não, eu não tenho tempo para isso, mas a política tá em tudo, tá no dia a dia, de domingo a domingo. E a gente precisa mostrar para as pessoas esse lado que a boa política acontece. Não é porque temos maus exemplos ou que temos escolhas erradas do próprio eleitor que todo mundo tá na vala comum, né? Ricardo, tu já foi vereador em Porto Alegre, já foi secretário municipal, agora vice-prefeito, autor da Lei de Liberdade Econômica. Acho que foi uma das primeiras, se não a primeira. Foi a primeira lei da liberdade econômica municipal a ser protocolada no Brasil. Protocolada porque a Esteio passou na frente, aprovou primeiro, mas a gente protocolou aqui primeiro. Tinha um grande interesse do prefeito, né? O prefeito Esteio, Pascoal, ele queria muito implementar essa lei também. Um grande prefeito, um parceiro aí, e a gente conversou na época, né? Falei com a procuradora-geral do município deles, que é a doutora Carolina, também competentíssima, a gente conversou, alinhou, a gente já tinha feito aqui, eles fizeram uma melhor que a nossa, depois a gente adaptou a de Porto Alegre com base na deles, e é bom quando tem essa competição aqui para fazer liberdade econômica, né? O problema é quando a competição é para ver quem regula mais, aí para a economia, mas foi positivo, assim, foi super legal. Muito bem, e o Thiago, primeiro mandato de vereador, como que foi isso? Primeiro mandato, né? Eu já vim de uma família tradicional na cidade de Viamão, onde já teve 6 políticos, vereadores da mesma família. Da família? Pai, tio, primos, tudo da mesma família. De 14 vereadores, 6 eram da mesma família. Dinastia. Né? Nossa! Agora é 21, né? Agora é 21 e hoje são 2, 3 que são da mesma família ali. Então a gente já carrega essa bagagem tá da no família. Sangue. Tá no sangue, né? Coloquei meu nome a primeira vez à disposição agora em 2020 e graças a Deus tivemos o êxito aí com 890 votos e representar aí no parlamento essas bandeiras, né? O teu pai foi vereador, então, lá em Viamão? Meu pai foi vereador em 2000, 2004. 2008 ele foi um dos mais votados da cidade, mas não entrou porque faltou legenda no partido. Aí a última eleição dele foi em 2012, onde ele ganhou e ele pendurou a chuteira. Aí passou 2016, não foi nem ele nem tu, e 2020 que tu concorreu. Exatamente. Aí 2016 foi a minha irmã. Eu estava vivendo um outro projeto de vida, né, fazendo um trabalho aí, que depois a gente vai comentar do nosso trabalho social, e estava um pouco distante da política. Ela concorreu, ficou como suplente. Aí quando acabou as eleições de 2016, eu disse, agora chegou a minha vez, né? Vamos militar dentro da política aí.
Vamos utilizar essa ferramenta tão importante aí para mudar a vida das pessoas. Tem família grande? Tu falou em irmã concorrer, como é que é a família? Sim, somos 4. Para os dias de hoje é uma família grande, né? Somos 4 irmãos e a minha irmã colocou numa disposição naquele momento ali. Não teve o êxito de conquistar uma cadeira. E aí, após as eleições de 2016, eu comecei a militar na política, comecei a ocupar os espaços, né? Para poder fazer aí, trazer o bem comum através dessa ferramenta tão importante aí, que nós usamos hoje, né? E na tua família, Ricardo, algum vereador, secretário, prefeito? Nada. Minha família é setor privado puro, né? Meu pai se formou advogado mais tarde, né? Era filho de agricultores ali em Maquiné. E o pai veio para Porto Alegre com a 6ª série, né? Depois aqui fez supletivo, terminou o colégio. Veio com a 6ª série e ficou até os 30 e tantos anos. Depois, né? que voltou a estudar. Eu me lembro meu pai passando vestibular. Né? Então o pai voltou para Porto Alegre, veio para Porto Alegre, voltou a estudar depois dos filhos já maiores. E aí se formou em Direito e minha mãe era advogada. A família de meu avô era caixeiro viajante, a minha avó era doceira. Então, nunca tive nenhuma relação política na família, assim. Mas eu, desde pequeno, eu gostava. Esses dias eu encontrei em casa lá, minha mulher até moldurou, 2 cartas que eu mandei pro Collor quando eu tinha 10 anos. Olha aí. Metido, né? E eu já era liberal desde pequenininho, assim, porque numa delas eu digo para simplificar o cálculo do imposto de renda, porque eu via o pai e a mãe... 10 anos. Com 10 anos, metido, né? Via o pai e a mãe suando lá, era formulário preenchido à mão, né? Que tá assistindo hoje é tudo aqui, né? No computador, mas era formulário do imposto de renda. Eu via o pai e a mãe se matando lá, eu quero escrever uma carta pro presidente. E na outra, eu disse para parar a impressão da Casa da Moeda se ele quisesse resolver o problema da hiperinflação no Brasil. Também já tinha uma proposta econômica junto. Então, sempre gostei. Eu vivi criança ainda, né? Tinha 9, 10 anos, aquela eleição, a primeira da redemocratização do Lula e Collor, né? A FIF, Maluf, Mário Covas, e Brizola. Então, aquela eleição que foi a primeira do Brasil na redemocratização, eu vivi criança acompanhando aquilo. Te marcou? Me marcou. Então, eu sempre gostei, mas nunca tinha tido coragem. Advogado? Sou advogado. E toda a formação nessa linha? Formação na área do direito, depois empreendi, então tenho também atividade privada, empreendedora, né? Empresário, né? Micro. Sim, mas com a expertise nessa parte. E aí, como eu sempre gostei e não tinha coragem de vir para a política, eu fui para os institutos que tratam de política. Entrei no Instituto Liberal, hoje é Instituto Liberdade, quando eu tinha ali uns 20 anos, estava na faculdade, brigando, né? Professor marxista, aquela coisa, não é minha turma. Não é isso? Fui procurar minha turma, né? E aí entrei no Instituto Liberal, depois no Instituto de Estudos Empresariais, que faz o Fórum da Liberdade. E aí, é isso aqui que eu sou um liberal. De pouco tempo fui vivendo mais. Hoje, acho que o próprio liberalismo mudou um pouco no mundo, né? Faz parte da conversa de falar sem cerimônia, né? Tem uma parte do liberalismo, especialmente nos países europeus, que se aproximou da agenda social da esquerda um pouco demais para o meu gosto, né? Então, tem essa turma dentro dos liberais diz que eu sou mais conservador do que liberal. Aí os conservadores dizem que eu sou mais liberal do que conservador, né? Eu tô aí... Tá no meio tentando... Eu tô confortável aqui onde eu tô, né? A gente vem conversando sobre essa questão, mas... Porque é conservador é liberal, porque é liberal é conservador. Tem gente que se autoconceitua um conservador liberal. E as coisas começaram a dar uma misturada, assim. Isso aí. Se eu te pedisse para... e aí, te define, Thiago, nessa questão ideológica. Tu é conservador, tu é liberal, tu é um conservador liberal, tu é um conservador de direita liberal. Como que ficaria? Eu sou um conservador nos costumes, na cultura... Mas eu sou liberal na economia, então perfeito. Esse é o novo conservador liberal, né? Eu digo isso, se olhar essa briga liberais e conservadores, isso aqui surgiu com mais força na Inglaterra, né, no século XVIII.
E essa briga veio até hoje. O que aconteceu lá? O Partido Conservador incorporou as pautas liberais de livre comércio, de mais democracia. Então, o conservadorismo britânico foi incorporando essas pautas. Hoje, o conservador lá na Inglaterra é o que eu me considero um liberal clássico, tá? Que é um liberal que não é na linha francesa, que rejeita a existência de Deus, que apoia a liberação absoluta das drogas, enfim. Uma agenda progressista, né? Uma agenda progressista. Então, eu sou um liberal clássico, eu sou um liberal que não comprou essa nova agenda progressista da esquerda. Então, é assim que eu me considero. Senão vai mudando o nome, mas mudando o que é o princípio em si, também fica uma maquiagem, né? Agora, outra coisa é a seguinte, né? Quando surge a esquerda socialista, em 1850, Karl Marx escreve o Capital, 1848 a 1850, ali tem um sinal que é para liberais e conservadores se unirem para enfrentar a esquerda, o socialismo. Né? Que vinha se preparando para uma divisão já, né? Então, por mais que a gente acabe, quando bota na parede, assim, para comparar liberalismo, conservadorismo, o que vai, né? Nessa pauta aqui é isso, nessa pauta é aquilo, quando a gente vê um momento como que está vivendo agora, de contraposição à esquerda, eu sou o primeiro a dizer que liberais e conservadores têm que estar unidos para enfrentar a esquerda, é isso. Unidos. Até porque tem princípios e valores que, se tu é liberal, tu vai ser conservador, se tu é conservador, tu vai ser liberal. Tem uma parte que é muito próxima, que nem tu disse agora, né? Nessa parte de princípios e valores, eu tenho muito claro, e na economia eu tenho essa linha mais liberal. Mas quando a gente fala do liberal, não só na economia, acho que na forma de gestão, a gente traz muito isso também, né? Dos mandatos na gestão. Perfeito. E esse movimento progressista, é importante salientar também que não é algo de progresso, algo que vai adiante. É algo que está se criando novo, né? Então, eles querem tirar a nossa cultura. Nós vivemos uma cultura no Brasil, uma cultura que vem com princípio judaico-cristão, e eles querem tirar isso. O progresso não é algo de o rádio que se transformou numa televisão, mas sim é tirar o rádio, é tirar como se fosse inexistente. E aí, onde o Ricardo entrou, tira a existência de Deus, né? Tira esses valores e vamos construir algo novo, né? Então, essa é a nossa pauta hoje aí dentro do parlamento, defendendo esses valores que estão enraizados como uma identidade na nossa sociedade e que esse progressismo desenfreado querem tirar todo o pano. Né? Estão há anos isso, né? Eu acho até que a esquerda contribuiu, não só no Brasil, mas o que está acontecendo na Europa, nos Estados Unidos, a esquerda contribuiu para o surgimento de um conservadorismo mais enraizado, né? Porque quando começou a forçar exageradamente algumas questões na pauta social, as pessoas reagiram. Mas não é isso que eu quero, não é isso certo. Sou a favor da tolerância com todas as religiões, mas não aceito que persigam uma família por ser cristã. Eu convivo bem com todas as orientações sexuais, mas acho que cada família tem a liberdade de dar a formação para o seu filho. Então, são essas questões que, quando a esquerda ela começou a pregar um conflito social, produziu uma reação conservadora. Não só aqui, nos Estados Unidos foi a mesma coisa, né? E na Europa também. Os próprios partidos conservadores tradicionais da Europa não conseguiram reagir ao progressismo que surgiu lá. Então, na Espanha, tu vê um Vox muito mais forte que não muito mais forte, mas ganhando muita força em relação ao Partido Popular lá. Tu vê na Itália, né, um movimento conservador mais radical surgindo também. Eu acho que isso também é resultado do que a esquerda pretendeu fazer, e no Brasil, inclusive. Muito bom, Ricardo. Isso que tu falou é uma verdade, porque eu sou fruto disso que tu falou, entendeu? Eu não tinha um entendimento até que ponto eu era conservador. Até porque nós viemos, o meu pai foi vereador do PSDB e para nós o PSDB era a direita.
O PSDB tinha essa linha. Meu pai era um antipetista, entendeu? Agarrado no PSDB com a política do Fernando Henrique, que hoje está abraçado com Lula, né? Tínhamos esse entendimento. Então, nós tivemos aí um presidente que levantou essa bola no Brasil, né? Trazendo realmente a cultura do povo brasileiro. Quando ele começou a falar Deus, pátria, família, começou a trazer esses valores que aí eu comecei a me identificar politicamente. Aí tu despertou mais forte, tu acha, assim? Porque são coisas do teu dia a dia que tu falou, agora estão falando algo que realmente me representa. Sim, e isso foi culpa da própria esquerda, né? Eles começaram a forçar, exatamente. E que até então, eu hoje estou licenciada da sala de aula, sou prof do estado, estou licenciada por causa do mandato, como vice-prefeita em Guaíba, mas até poucos dias atrás estava com uma gurizada de ensino médio na sala de aula. Tu percebia, assim, que era algo muito comum, assim, não, é ser de esquerda, é isso que é o legal, assim. Até que começou a se trazer esses temas que começou a mexer em princípios daquela gurizada que, opa, mas não é bem isso que lá dentro de casa a gente conversa. Não, mas isso não me representa, isso me ofende. Não, mas se eu não penso assim e falar por que a minha verdade não prevalece. E eu acredito que também começou um movimento de mais jovens estarem engajados. Porque a nossa geração, até então, é uma geração que ficou quieta por muito tempo, porque se tu dissesse que tu tinha valores ligados à direita, tu era taxado de muita coisa, claro, né? Não, e aí os próprios partidos de direita, de não ter um agregar com o jovem, com a mulher, um afastamento, como se tivessem rótulos, é para isso que eu quero, é para aquilo. E agora não, isso tudo mudou. Acho que foi um grande legado do Bolsonaro trazer esse patriotismo, trazer essa fala tão simples, né? Deus, família, tu quer romper qualquer coisa, tu começa com a destruição da tua fé, né? Da igreja, que é o teu refúgio, da tua família. Não, vamos acabar com essa instituição. E quando a gente fala, parece que é um extremismo. Mas se tu não tem posição, por que o outro lado pode falar e não é extremismo? Mas da forma como eu vejo isso, pelo menos, né? O brasileiro, ele reagiu, né, a coisas muito, muito práticas e de muito senso comum, né? Sim, é legal falar que a pessoa segue uma religião de matriz africana. É legal. A pessoa tem que ter orgulho disso, tem que ter orgulho disso. Mas eu sou cristão, posso ter orgulho da minha religião? Não, a tua religião é opressora. Só um pouquinho. Eu posso ter orgulho da história da família da minha mãe, que veio da Espanha para cá, não, porque o europeu é opressor, empresário tá errado. Empresário tá errado. Gerar emprego tá errado. Não sei o que tá errado. Então, isso começa... Bom, minha família... Eu sou hétero. Não pode ter orgulho de ser hétero. Então, são coisas que ofendem o senso comum das pessoas que dizem, não, mas espera aí um pouquinho, né? E a gente estava afastado disso, sim, porque, minha opinião, né? A ditadura militar conseguiu deixar um legado aqui de que ser de esquerda era ser democrata e qualquer coisa que não for fora da esquerda era filhote da ditadura. Filhote da ditadura. E quando a gente vai ver o que a esquerda fez quando governou, fez ditadura. Então aí eu tenho um amigo conhecido, eu fui presidente da Rede Liberal da América Latina. Tinha um conhecido nosso, representante de um dos partidos, que era membro da Rede Liberal, Félix Maradiaga, foi preso na Nicarágua por se lançar candidato a presidente da República. O senhor foi preso, ficou anos preso, fez greve de fome na cadeia, porque se lançou candidato. Então essa esquerda, essa é a democrata, né? A Venezuela, o que aconteceu na Bolívia. Então, acho que as pessoas também viram isso, disseram assim, opa, peraí, esse pessoal que se pintava para mim como defensor da democracia, na verdade, quer a ditadura deles. E o que me choca é ver que ganharam a eleição, Tiago. Voltaram com esse papinho de nós somos os democratas. Tentaram... O amor venceu o ódio. O amor venceu o ódio. E a gasolina aumentou, né? E a picanha não veio. E a picanha não veio a abóbora. Nem a abóbora chegou ainda, né? Mas como... O agro é fascista. O agro é fascista. Gente! É loucura. Nós temos... O Brasil, ele tem uma identidade. E essa identidade
é ligado aos valores cristãos. Não a religião, mas os valores que carregam. Porque quando a gente fala no cristianismo, a gente fala de princípios que tem ali que são milenares e que deram certo em outras nações, e o Brasil não foi diferente. Nós vamos ver aqui os melhores hospitais do país, faculdades, escolas, albergues, orfanatos. A construção do país passou por essa gente. Passou por esses valores. Enraizado na nossa cultura. E eles estão militando há mais de 30 anos. Por isso que ainda eles não conseguiram romper essa barreira, porque nós temos muito enraizado esses valores. E eu vejo que a última barreira da esquerda é vencer e ultrapassar os cristãos. Por quê? Porque hoje eu vim de uma comunidade, como eu disse, estava falando aqui antes do programa, eu nasci em Porto Alegre, nasci no Morro da Glória, lá na Ascensão, vim de uma extrema pobreza aqui na cidade. Meu pai taxista aqui, mais de 30 anos. Muito se diz que o pobre é de esquerda. O pobre não é de esquerda, o pobre é de direita. O pobre quer trabalhar, produzir, prosperar, cuidar da sua família, quer segurança. O pobre quer isso. Mas dentro das comunidades existe aquele 1%. Aquele 1% que gosta de inflamar, que distorce os valores, porque as pessoas de comunidades são de bem. Ontem estávamos ali promovendo uma festa de Páscoa e trazendo para as crianças dentro da comunidade, onde tinha meu maior reduto eleitoral, trazendo o verdadeiro significado da Páscoa para elas. Mostrando os valores da Páscoa, que não é somente chocolate, que isso aqui é um plus, né? Mas estavam junto conosco ali o comando da Brigada Militar. Eu convidei a Brigada para estar ali e muitas crianças ficaram um pouco assustadas. Não quiseram se aproximar, porque aí, o que se passa dentro de uma comunidade? Entendeu? A polícia é do mal e o bandido é o que está fazendo a segurança nossa aqui. E nós mostramos para as crianças ali que os policiais são como nós, que saíram de comunidade como nós. Os políticos saem de comunidade como nós, os enfermeiros. Então, a gente tem militado desta forma, e isso é importante porque eles estão há 30 anos fazendo isso e nós estamos há poucos anos. Né? A direita realmente se despertou fazem poucos anos no Brasil. Como estavam falando aqui na mesa, entendeu? Havia uma certa, né, restrição, ou não vamos falar sobre isso, mas agora está muito aberto. Né? E quem é de fato está se expondo, está indo para trás, está sendo militante aqui, ó. Vou botar aqui, ó, fora Lula, tá? Não esquece aqui, fora Lula. Então, nós estamos primeiramente fora Lula, né? E sem cerimônia. Sem cerimônia, né? E também nós somos contra o aborto, deixa aqui, ó, para aquela câmera lá, nós somos contra o aborto 100%. Então, com essa identidade que nós temos no Brasil, eles estão tendo muita dificuldade de ultrapassar. E eu posso falar aqui com propriedade porque eu sou fruto da igreja também. Eu tive uma conversão quando eu tive 20 anos, eu estou com 34 anos, e ali mudou o traçado, o destino da minha história, através de uma igreja de comunidade. E é a realidade de muitas pessoas. A partir do momento que eu saí daqui, que eu tive que se encontro com a fé, com os valores cristãos, eu comecei a fazer trabalho social, resgatando pessoas em situação de rua e pessoas em dependência química. Mais de centenas de pessoas resgatadas fazendo esse trabalho dentro das comunidades, mostrando os valores cristãos que existem e que foram enraizados. Então eu vejo que a esquerda no Brasil, mesmo estando no poder hoje, vai ter grandes dificuldades de ultrapassar essa barreira devido a esta identidade que está no nosso país. A esquerda cria uma máscara de mentiras para a população. E quando as pessoas começam a perceber que foram enganadas e manipuladas, é um processo natural. Poxa, eu tô achando que estão me dando uma oportunidade, mas na verdade está me usando em muitos projetos sociais, por exemplo. E o que a gente precisa é que essa verdade chegue para a maior parte das pessoas, não uma luta do bem contra o mal. Né? Porque senão a gente vai estar fazendo a mesma coisa do que os caras fazem, mas de mostrar como que pode a tua vida ficar melhor, de que jeito tu vai ter essa garantia de direitos que tu quer para defender a tua família, para tu poder sim educar os teus filhos dentro daquilo que tu acredita. E a igreja, ela chega em muitos lugares aonde o próprio poder público falha, independente da esfera. E aí pode ser a evangélica, a católica, a de matriz africana, com os seus trabalhos sociais. Por isso que essa tolerância, ela é fundamental. O Ricardo Gomes, vice-prefeito, não
quer, o Porto Alegrense não quer saber se tu é evangélico, se tu é católico, ele quer um vice-prefeito que vá estar dando oportunidade para todos. Ninguém me perguntou na campanha, perguntaram o que eu pensava e quais eram os projetos, né? E essa é acho que a política tem que ocupar o seu espaço. Não é ocupar o espaço da religião, não é ocupar o espaço do emprego do sujeito, não é ocupar o espaço dos pais. A política tem que ocupar o seu espaço, que é a gestão daquilo que é comum a todos nós. E acho que essa é uma dificuldade. A esquerda nunca entendeu isso, que a gente não vai determinar a vida das pessoas por dentro da política. Por isso eles querem mandar na forma como os casais se relacionam entre si, como as famílias se relacionam, em N assuntos que são privados das pessoas. E nós, e aí eu digo liberais e conservadores, enxergamos a linha que separa a política da vida privada. Então, o que eu fui fazer na política? Eu fui fazer papel de gestor público. Olha, nós estamos cuidando aqui, estamos cuidando da praça, estamos cuidando da rua, estamos cuidando do saneamento, estamos cuidando de trazer eventos para a cidade. Não estou me metendo com o que uma mãe tem que dizer para um filho, qual é a educação sexual que a criança vai ter. Isso é um tema privado, né? Há um tema público que é o combate ao preconceito, que eu acho positivo, que todos nós temos que nos envolver, combate ao preconceito, né, de qualquer natureza. Outra coisa é forçar um ódio de classe entre diferentes categorias sociais. Dizer que o negro tem que odiar o branco porque o branco é opressor, que a mulher tem que odiar o homem porque o homem é o patriarcado, que o homossexual tem que odiar o heterossexual porque é um dominador, etc. E assim vai. A população rejeita isso. A população rejeita porque não é assim que a gente vive, porque a cultura do brasileiro, embora majoritariamente assentada em valores judaico-cristãos, eu concordo, nós temos uma cultura de tolerância que foi se criando no Brasil. Não foi sempre, é difícil, ainda há preconceito, né? Tem muita coisa para construir, né? Mas se a gente olhar diversos países ocidentais, o Brasil era um exemplo de um país miscigenado, de um país de tolerância, de um país de um sincretismo religioso assombroso. Minha mãe era católica, eu fazia oferenda para Iemanjá. E tá tudo bem, né? E defumava a casa, tá tudo bem. O incenso para as energias, renovar as energias. Incenso, defumador, né? De vez em quando tomava um passe, tá bem. Nunca foi problema. É a questão do respeito, tu saber respeitar a escolha do outro. Isso. E saber colocar a tua posição. Tu não precisa desrespeitar aquela escolha, porque se tu acredita na liberdade como um dos grandes princípios, tu tem que saber respeitar essa liberdade do que o outro tem também para fazer as suas escolhas. Aí que começa essa roda. Mim, essa é uma das coisas mais legais do Brasil, sabe? É o samba que veio da África, essa cultura indígena. A cultura indígena que mistura. Os chás. Aqui no Rio Grande do Sul, chega o alemão, chega o italiano e é a comida italiana com o ingrediente da serra, e vai misturando. E a vida é isso, né? A gente vai produzindo conexões, contatos. Meu pai tinha indígena na família e minha mãe minha mãe veio da Espanha. O que a gente é? A gente é brasileiro. O brasileiro é isso aí, né? E tem uma tentativa hoje de forçar uma divisão social, não vou dizer de criar uma divisão social, porque o preconceito existe, mas tem dois vetores. Tem um vetor para integrar e tem um vetor para dividir. A esquerda hoje está na mão fazendo força para dividir. Nós estamos fazendo força para integrar. Isso aí. É isso. Isso aí, dividir para conquistar. E é o que eles sabem fazer, né? Eu lembro agora mesmo no segundo turno da campanha, nós colocamos nosso gazebo no centro da cidade, bem do lado do gazebo dos petistas lá, e aí quando passava alguém negro, tu é negro, tem que votar no Lula porque o Bolsonaro é racista. Passava homossexual, tu é homossexual, tu tem que votar no Lula porque o Bolsonaro... Aí começavam a dividir, né? Eu disse assim, mas da onde tiraram isso, né?
Essa é a política que eles fazem. Eu costumo dizer agora que a gente conseguiu aí, eu faço um trabalho, Claudinha e Ricardo, pioneiro em Viamão lá com surdos. Segundo o IBGE 2010, são 14 mil surdos lá, ou com algum grau de surdez na cidade. E não existia políticas públicas ali, escola, o único recurso que eles tinham para ir era pai, muito limitado. Então, o meu gabinete é o único que tem acesso hoje, através da minha intérprete de Libras, a Camila, que faz essa conexão com ele, conseguir recurso através do deputado federal Bibo Nunes, para a construção de uma central de Libras. Sei que vai sair agora em Porto Alegre também, em seguida, né? Mas tem Alvorada e Novo Horizontina. E a gente começou a construir isso aí. Eu não perguntei se ali tinha alguém de esquerda ou de direita. Eles fazem os eventos deles na minha casa. Nós conseguimos, através da iniciativa privada, 5 vagas de empregos para eles, através de toda uma construção. E 3 votaram no Lula. 2 votaram no Bolsonaro. Eu perguntei se tinha alguma coisa de direita ou de esquerda. Não, nós não estamos aqui para dividir. Quando a gente fala na inclusão, quando a gente fala em trabalhar para as pessoas, a gente não traz divisão, né? E é isso que a esquerda faz. Eles querem sempre dividir para poderem conquistar e conseguiram agora nessas últimas eleições. Né? E por isso que vão tão contrários às questões de desenvolvimento econômico. Se a gente, dentro dos municípios, onde tudo começa, é na cidade, não tem como dizer isso, e tudo vem para conta do prefeito, né? Para a prefeitura. Os serviços, enfim. Então, tu precisa de emprego. Por que começa essa questão nas drogas, a insegurança, a marginalização, a evasão escolar, enfim, a falta de dignidade humana que vem pelo emprego. Falar de desenvolvimento econômico é falar, sim, de políticas que vão fazer com que as pessoas consigam caminhar por si, fazer as suas escolhas com mais liberdade, não ficar dependentes dos governos. A inclusão... eu vi, Thiago, que tu trabalha também com a questão do autismo, a gente está no Abril Azul agora. Sim. A inclusão é de verdade tu não olhar... nós que estamos no mandato, não olhar assim se a pessoa é A ou B, mas tu fazer para todos. Tu tá ali para representar todos, não só quem votou em ti, tu representa todos, né? Então, sim, trazer as pessoas com deficiência para o mercado de trabalho é um grande desafio que a gente precisa nas cidades implementar. Seja o autista, seja o surdo, seja aquele que tem dificuldade, né, de audição, mas que igual se comunica por Libras. E como ainda é difícil isso? É muito difícil, até... A gente utilizou da lei que teve em Porto Alegre aqui, né, referente ao laudo permanente. Uhum. Tem um laudo permanente, eu utilizei dessa mesma lei para levar para Viamão ainda, está tramitando na casa esse vereador mês. Pablo teve aqui no Sem Cerimônia. Vereador Pablo, exatamente. Pegamos a lei dele aqui, o exemplo dele para levar para a cidade e também a lei aí referente aos sinais que são tocados nas escolas, tanto particulares quanto as públicas, né, pela hipersensibilidade dos autistas, né? É uma causa também que a gente tem acolhido aí. No ano passado, o município aí tinha cerca de 500 alunos, agora são mais de 800 alunos. A gente sabe que isso não é somente no Brasil, é no mundo, essa grande crise que está acontecendo e o desespero daquelas famílias, né? E o serviço público não tem como dar conta de tudo, né? Tem que iniciar, tem que de alguma forma. Guaíba, a gente está iniciando um centro municipal integrado, educacional, mas que vai ser no turno inverso, nas áreas também de saúde e assistência. A cada 36 nascimentos, um já tem o laudo como autista. E é uma coisa que as pessoas ainda têm muita falta de informação, tem muito preconceito, não tem cara, não tem uma marca específica, né? E a gente tem que fazer esse trabalho com as políticas que vão levar atitude para a vida das pessoas. E a gente fala muito na criança, por causa desse atendimento precoce, que vai trazer uma autonomia, uma qualidade de vida. Mas e quando chegar na fase de jovem, 17, 18 anos, não tem mais a escola, vai fazer o quê? Então o mercado de trabalho é fundamental, né? E a gente tem dificuldades, né? Somos um país pobre. O Brasil ainda é um país pobre, tem extrema pobreza. Em muitas partes do Brasil, nas nossas cidades tem áreas de extrema vulnerabilidade social e a gente tem o desafio de gerar emprego e renda, né? E aí, para a inclusão de todos, né? Claro que tem pessoas que têm condições que representam obstáculos maiores, o autismo é um, mas a necessidade do desenvolvimento econômico é o resgate dessas pessoas, né? O Brasil comemora a Bolsa Família. Aumentou a Bolsa Família.
Estamos cansados de falar isso, né? A gente tinha que estar comemorando que uma pessoa sai do Bolsa Família para ter autonomia na sua vida. A gente criar essas políticas de microcrédito, de avanços na área do empreendedorismo. A gente pega muito isso quando fala de políticas para as mulheres, por exemplo, ainda essa área do empreendedorismo. Claro. Lembrando que na campanha o Lula ridicularizou, né? Os MEIs, né? Ridicularizou porque a política deles é diferente, né? É a política sindicalista, né? É porque... Para sindicatos. Gostam de carteira de trabalho assinada, né? E eu sempre disse que eu achava que o primeiro ataque do Lula nesse novo governo seria contra a reforma trabalhista. Porque a reforma trabalhista tem uma visão moderna, né, de formas diferentes de trabalho. Não é perfeito, a legislação do trabalho no Brasil ainda é complicada, mas tem uma visão mais moderna de relações de trabalho que são mais fluídas. O que aconteceu no Brasil? Os sindicatos pararam de faturar. Acabou o imposto sindical, tinha uma montanha de dinheiro que ia para dentro dos sindicatos fazer militância política para a esquerda. A CUT sempre foi um braço sindical do PT, onde tinha uma bandeirinha do PT, tinha uma bandeirinha da CUT do lado. Acabou o dinheiro desse pessoal. A esquerda sofreu isso. Então eu sempre achei que eles iam atacar por aí. Quando também não vai funcionar, porque não é o que as pessoas querem. Pergunta para o sujeito que comprou uma moto e hoje trabalha de entregador, ou para o sujeito que comprou um carro e trabalha num aplicativo, se ele quer ser um empregado de carteira assinada que anda de ônibus porque tem o Vale Transporte. Não vai. Mudou. A vida está mudando. Isso para nós que fazemos política municipal também tem um impacto grande, né? E a gente tem que saber enxergar isso. E como agir nisso. A gente falava nisso sobre a demanda do ônibus, né? Caiu a demanda do ônibus na pandemia. Vai voltar depois. Espera aí, vamos olhar. Quantas pessoas... Deixa eu ver o número de motos vendidas em Porto Alegre no período da pandemia. Aí teve lá, a frota de moto nos últimos 10 anos subiu 40% em Porto Alegre. Bastante. O cara que comprou uma motinha, ele quer voltar a andar de ônibus ou ele quer a liberdade de andar na sua moto? Então a gente tem que adaptar a política pública à mudança que as pessoas fazem na vida real. As escolhas, o chefe é o cidadão. A gente tem que adequar. Às vezes vem alguém e diz assim, pô, parabéns pelo que vocês estão fazendo em Porto Alegre. Eu digo, não fomos nós, foram vocês. Tinha dois candidatos no segundo turno. O povo escolheu esse caminho. É o povo que dá o caminho. Agora, nessa questão das novas profissões, de não ter carteira assinada, o povo está dando o caminho. O governo vai tentar forçar para voltar, para ter carteira assinada, CLT, para caber na CLT antiga. Não vai conseguir. As pessoas vão dar o caminho. Então, o governo federal vai continuar sem injetar dinheiro nos sindicatos ou vai ter que achar outro caminho. E aí, Thiago, o que tu fala sobre estes primeiros 100 dias do governo Lula? 100 dias, sem governo, sem picanha, sem gestão. É um governo sem vergonha, né? Eles não têm vergonha mesmo, entendeu? É um desgoverno. E nós avisamos ainda, né? Nós avisamos. Parece que estávamos com uma teoria da conspiração. Tudo que falávamos antes da campanha, não, isso não vai acontecer, né? Eu digo de uma pauta que eu tenho, que é referente ao aborto, por exemplo, que o presidente, na cara de pau, disse que era contra o aborto, fez carta, mas a primeira ação dele foi tirar o Brasil da Conferência dos Países que fazem parte, né, do programa contra o aborto no mundo. Uhum. Né? Já foi investido mais de 5 milhões em políticas pró-aborto através do governo dele. Então, tudo que ele fala, que nós falávamos antes das eleições que iria se encaminhar o Brasil, está acontecendo. Mas na questão, a população escolheu. E aí, como que vai ser agora? É esperar 4 anos? É ir mostrando essas coisas para as pessoas? O que tu acha, assim, que... É importante, é muito importante essa tua fala, porque... Eles estão lá. É o que eles fizeram no governo Bolsonaro. A militância da esquerda fez. Eles militaram contra o governo durante 4 anos. Eles levantaram narrativas e nós, da direita, muitas vezes temos essa dificuldade de fazer militância, de se expor
né, de expor o que está acontecendo, de ir levar essa informação. Graças a Deus aqui nós estamos no Sem Cerimônia, Neneu, que somos todos de direita aqui, né, e isso vai alcançar muitas pessoas, mas nós temos uma dificuldade ainda de romper a bolha, né, e é necessário que nós viemos a denunciar todas as ações. Porque é muito fácil ser opositor a esse governo, é muito fácil apontar as dificuldades. Qualquer um pode apontar as dificuldades, as informações estão aí. Infelizmente, a grande mídia acaba maquiando isso aí, né? Mas hoje, graças a Deus, a gente vive ainda, né, num país livre e podemos estar aí divulgando, utilizando as nossas plataformas, nossas redes, né? Sendo militantes, né, contra esse desgoverno aí que pode levar o Brasil a uma grande causa. Não chegando ao ponto do que eles fazem, tendo responsabilidade para falar, porque eles têm uma minoria barulhenta que acaba calando essa maioria, que nem tu disse, que eu não vou sair a me posicionar porque vou ser agredido, por exemplo, na rede social, vou me expor. Tem muito disso ainda, muito, né? Eu mesmo eu sou o vereador, sem dúvidas, mais agredido na Câmara de Vereadores de Viamão. Porque eu tenho uma pauta muito clara. Muito claro. Tu é muito posicionado. Muito posicionado. Quando falaram, por exemplo, fizeram lá o projeto referente aos LGBTQIA+, na cidade, eu não sou contra eles. Na verdade, muitas pessoas que eu tirei das ruas, entendeu, foram homossexuais. Que eu catei no chão, sujas, pessoas que estavam, entendeu, desassistidas pelo poder público, sem o amor da família, mas tinha uma pessoa ali que resgatou para levar para um centro de recuperação, para tratar, para cuidar, e hoje voltou para a sociedade. Mas não é sobre propagar sobre essas políticas aí, porque a gente não é preconceituoso. Mas trazer para dentro de estrutura de governo para fazerem militância, eu fui contrário, eu fui o único vereador aí contra. Aí me chamavam de misógino, que odeia mulheres. A Maria do Rosário foi fazer um vídeo contra mim, entendeu? Dizendo que eu sou misógino, vereador misógino em Viamão. Entraram com uma ação no Ministério Público contra mim, né? A militância, quando vai na Câmara de Vereadores, está sempre me chamando de tudo que vocês podem entender. Até mesmo de... como é que chamava o Bolsonaro na campanha? De o que come carne humana? Canibal? Canibal. Tu é canibal, né? De tudo que possa imaginar, né? Mas por quê? Pelo posicionamento que a gente tem. É muito claro a nossa posição. Não é contra as pessoas, e sim pelo aquilo que a gente acredita. Por exemplo, aqui a experiência do Ricardo é o vice-prefeito de uma capital, a nossa maior cidade do estado, enfim. E é muito posicionada essa questão das pessoas, né? Fazer uma campanha que ainda é muito assim, as pessoas são posicionadas, ou são de direita, ou são de esquerda, te cobram e tal. No interior, até então, isso é um pouco... Na grande maioria das cidades do interior do estado, isso é um pouco menos aflorado. Mas na região metropolitana começa agora, nessa proximidade, essa polarização. Viamão tem isso? Muito, muito, muito. Até Viamão o reduto é um reduto maior de esquerda. Lá também Viamão, as eleições mostraram agora nas eleições presidenciais, né? E é a realidade do Brasil hoje, não vai sair, né? Então, hoje nós temos... Eu fiz um projeto lá em Viamão sobre a linguagem neutra, por exemplo. Eu fiz o projeto defendendo o direito da língua portuguesa, constitucional. Não é contra a linguagem neutra, mas defendendo que nas escolas, nos órgãos públicos... A linguagem neutra é uma imbecilidade, gente. Não tem como falar de outra forma. Não tem. A língua portuguesa já tem o seu posicionamento, a língua culta, a norma culta, tanta coisa para debater. Agora, olha só, Claudinha, aí nós somos 21 vereadores na Câmara de Vereadores lá. 7 foram favoráveis, 6 foram contrários, 7 se ausentaram. Se abstiveram. Entendeu? Mas tu tá lá pra votar, cara. Mas por quê? Medo da pressão do debate, medo da ofensa, medo de serem chamados de alguma coisa. Algo tão claro, tão claro, tu não tá atacando. E isso é o pior, porque isso mostra que a tática do constrangimento, do assassinato de reputações produz efeitos. É muito forte isso que tu disse agora. Porque qual é o Haddad perdeu a eleição. Se fosse qualquer outro candidato da esquerda, ia perder a eleição. Ganhou o Lula porque era o Lula. Por quê? Porque o Lula ainda é a lembrança daquela esquerda do trabalhador, do pobre que quer melhor, do pobre que quer chegar lá, do rico contra o pobre, né? Eu diria do marxismo mais tradicional. O Lula representa um pouco no imaginário de parte da população, um pouco isso. O pobre que chegou lá,
às vezes do pobre, vou andar de avião, aquela... é balela. Mas tem essa iconografia, vai. Depois, essa esquerda identitária, ela não consegue fazer uma maioria em nenhum lugar. Ela consegue eleger um vereador aqui, outro ali, um deputado, mas ela não faz maioria desse jeito, com a negação do outro, né? com o enfrentamento essencial do outro, com essa divisão, não consegue fazer maioria. Se perguntar na rua para a população, você acha que precisa incluir o todes na língua portuguesa? Lá em Viamão, como é que ficou? Quanto vai responder? Como é que ficou o placar disso? Por isso, quanto por cento da população vai apoiar? Por um voto só, a gente conseguiu, hein? Por um voto isso, só, gente? algo tão claro, Mas né? a população jamais apoiaria em maioria Mas se uma tu conversar estultice com dessa. uma mãe de uma criança que passou por 2 anos de pandemia, que a defasagem do ensino tá gigantesca, ela vai te dizer o quê? Mas meu filho mal sabe o português, gente. São Vocês 11 estão criando milhões. mais coisa agora. 11 milhões de analfabetos no Brasil. 11 milhões. E aí, fora as pessoas que são excluídas, que são as pessoas que tem que trazer a inclusão, como os surdos. Para os surdos, isso seria uma grande dificuldade, porque já temos dificuldade já de Libras e do português. Aí vão trazer uma língua inclusiva por causa de uma pauta... Ela segrega. Ela Ela não inclui, ela segrega. E Exatamente. o tema é esse, assim, como é que sem ter a maioria se consegue fazer uma coisa dessa colar? É pelo constrangimento, é pelo assassinato de reputação, é pela acusação, é pelo ataque pessoal. Então, é uma tática política perigosíssima. E quem é que fomenta isso? Primeira semana do governo Lula, seus ministros e a primeira-dama dando bom dia ou boa tarde a todos. Mas era só no boa tarde a todos, porque depois no meio da frase já não sabia mais continuar. Como conjuga isso? Como continuar, porque é só para lacrar, né? Só que isso levanta uma bandeirinha e aí a esquerda tem o que a direita não tem. Acho que a gente tem que entender isso. A direita tem seguidores na rede social aqui. A esquerda tem militantes. Convoca amanhã uma manifestação sobre isso, não vai ninguém. Quando é que foram as pessoas para a rua? No limite do absurdo, da corrupção que o Brasil chegou. Vamos combinar. Tem 3 presidentes do Peru que estão presos por envolvimento com a Odebrecht. E aqui os caras estão lá sentados. Tá? Então, quando chegou nesse grau de absurdo, aí a pessoa que não é de esquerda em Porto Alegre, no Brasil, na cidade de vocês, disse assim, não, agora eu tenho que ir para a rua fazer alguma coisa. Chega, não dá mais. Chegou num ponto insuportável de crise econômica, corrupção. Não, eu tenho que fazer alguma coisa. Aí foi para a rua, voltou para casa. Mais 15 dias foi para a rua, voltou para casa. Derrubou a presidente, foi para casa. Ficou a meia dúzia lá. Ficou. Depois essa meia dúzia virou a vanguarda Desde o início tinha uma minoria desse movimento verde-amarelo que dizia desde o início, intervenção militar, sempre tiveram lá com a bandeirinha, cartazinho, intervenção militar, ninguém dava bola. A gente estava fazendo um projeto de país. Depois todo mundo foi trabalhar, essa turma ficou lá, continuou lá, e a esquerda, olha, todo aquele povo que estava na rua de verde e amarelo, que é uma ditadura, tentando resgatar aquilo que a gente falou da ditadura militar, que se você não é de esquerda, você não é democrata. Não vai colar, né? Mas a gente tem que saber, na Câmara, vocês veem isso, eu vejo também, bota um projeto da direita para votar, não tem ninguém na arquibancada, na galeria, bota o projeto da esquerda, lota a galeria. A esquerda tem militante, nós temos seguidores. A minoria barulhenta. E aí, só que aí eles constrangem. Então, é a estratégia deles... Constrange porque vem sem pudor, vem sem limite, tem uma linha... Tu pode falar aquilo que tu pensa, mas tem uma linha do bom senso, do equilíbrio de tu viver a coisa. Aí os caras vão para um plenário da Câmara. Fui vereadora, Thiago, por 2 mandatos. E a gente passa esse sufoco, porque te chamam de A, B, C e não vai dar nada. Porque qualquer coisa que tu fale, tu é o preconceituoso. Eu tenho que te respeitar, mas tu pode falar o que tu quer pra mim. Como assim? Que democracia é essa? E por isso que a gente tem crescido. Nosso mandato cresceu absurdamente, a nossa rede, por esses posicionamentos, né? Como disse aqui o Ricardo, nós temos seguidores, né? Eles têm militantes.
mas é muito importante, até mesmo a minha equipe, a gente está fazendo uma formação de jovens militantes da direita em Viamão. Até mesmo outros jovens de outras cidades têm nos procurado para que a gente possa se unir e fazer grande militância. Porque hoje nós vamos ver de deputados no Estado, entendeu? Aqueles que fazem militância são de esquerda. Eu fui na posse da Assembleia, eles lotaram o local, fazendo festa, entendeu? Em cada nome que era chamado. E não importava se foi o candidato dele, era da esquerda, eles estavam aplaudindo e fazendo festa. E aí, enquanto a direita, a gente não tinha ninguém ali que pudesse fazer algum tipo de manifestação. Mas esse movimento de militância vai crescendo. Esse é um problema. Por quê? Porque as pessoas que estão lá, principalmente dentro da comunidade, que são um grande número, principalmente aqui na região metropolitana, eles vão buscando a informação que aquelas pessoas realmente estão lutando pelo trabalhador, entendeu? Trazendo a desinformação, dizendo que nós somos as pessoas do mal. E, como a gente disse, a gente não estamos dizendo que é o bem contra o mal, mas eles dizem que nós somos o mal. Então é necessário que haja no nosso meio militantes. O amor venceu o ódio. Os rótulos. Assino agora o seguinte, tu vive a tua vida como tu achar melhor, eu vivo a minha vida como achar melhor, e a gente cuida do espaço público, que é o espaço comum, bom, aí a política cuida disso. Agora, não dá mais, e acho que a grande resistência do povo brasileiro é quando o governo, um governante, um agente político tenta mandar na vida das pessoas. Olha, tu tem que falar desse jeito, tu tem que pensar como eu. Eu tenho tentado emplacar o seguinte conceito, tá? Nós, liberais, defendíamos a pluralidade. A pluralidade é um valor. A tolerância e a pluralidade são valores, porque nós defendemos a liberdade. E a liberdade é pluralidade. Cada um cuida da sua vida. E nós vamos viver, cada um do seu jeito, juntos. Tudo bem. Aí vem o discurso da diversidade. O que é a diversidade para eles? Para eles, da esquerda. São pessoas diferentes, com caras diferentes, que repetem a mesma coisa, que pensam igual. Não pode divergir. Tem que ser todo mundo dentro desta cartilha. Aí você tem diversidade. Tem que ter uma mulher, tem que ter um negro, tem que ter um trans, tem que ter representantes de diversos grupos dizendo a mesma coisa. Não, isso para mim não é pluralidade. Eu quero pessoas diferentes, sim, com visões de mundo diferentes, livres para expressar o que pensam, para viver como querem. Isso é pluralidade, isso é liberdade, isso é muito mais do que diversidade. Diversidade é importante. Sim, se vai ser... Somos diferentes, mas todo mundo falando a mesma coisa, da mesma forma. Gente, cadê a cor de tudo isso, né? Você é bem-vindo se você for diferente e disser a mesma coisa. Isso para mim não serve. Mas isso não existe a igualdade, né? Igualdade não existe, nós somos diferentes. Tem pessoas que acordam às 6 da manhã e pessoas que acordam às 10 da manhã. Eu digo assim, se der $1 milhão para cada um de nós aqui, amanhã de manhã nós já estamos diferentes. Exatamente. Porque a Claudinha vai investir, eu vou gastar, tu vai gastar numa coisa, eu vou gastar em outra, ela vai... Eu tenho 5 filhos, gente, já pensou aí? Ó. Claudinha vai dar um tênis para cada filho, já foi metade. Já foi metade da grana. Mas quanto mais a liberdade também, maior também a desigualdade, né? E é por isso que vem o poder público para poder, né, trazer sanar esses problemas que existem dentro na área social, né? Aí eu acho que também tem uma questão no ideário político hoje, que é entender o seguinte, a desigualdade sempre vai existir. Sempre. Tá? Sempre vai existir. Nós temos que centrar forças no combate à pobreza extrema. Isso aí. Combate à pobreza. Desigualdade. Se o Elon Musk vier morar no Rio Grande do Sul, tá? Um dos maiores bilionários do mundo, vier morar no Rio Grande do Sul e ajudar num programa social, eu fico feliz. Aumentou a desigualdade, porque entrou um cara multibilionário. A desigualdade aumentou, mas a pobreza diminuiu. Isso aí. Então nós temos que enfrentar a pobreza. A desigualdade é da natureza humana. Por que o Brasil é tão desigual? Porque nós temos políticas públicas que são ruins e insuficientes para dar oportunidade para quem é pobre sair da pobreza. E aí é um problema econômico para o qual a esquerda, inclusive, contribui, né, para manter o cara na pobreza. É o reduto eleitoral, né? O cara começa a empreender e diz assim, não, o senhor tem que ter carteira assinada. Não sou empregado. Tem que depender do Estado. Volta, depende, toma o bolso. Uma coisa que a gente tem que saber também separar um pouco é a criação de legislação, né? Porque tu promover políticas públicas não quer dizer que
que criar mais leis. E a gente vive num país, num estado, e nas cidades não é diferente, com muita lei. Como que vocês encaram isso lá em Viamão, Thiago? Aqui em Porto Alegre eu acompanhei que vocês fizeram um grande revogaço, desburocratizaram muita coisa, assim. Mais de 4 mil E acaba normas. inspirando muito as outras cidades, né? Porto Alegre acaba sendo, assim, o grande exemplo das demais cidades, assim. Sim, o ano passado assumi como vice-presidente da Câmara de Vereadores e o propósito era esse, né? Junto com o Legislativo, nós fazer também esse grande revogaço. Só que precisa do apoio da maioria, né? Então, a gente teve dificuldades, mudou a gestão agora da Câmara, entendeu? Não trouxeram isso como proposta e acabou ficando para trás. Eu também vejo dessa forma, né? Eu não me preocupo em criar mais leis desnecessárias, tem que ser algo que venha a ser com objetividade, que venha realmente alcançar a necessidade das pessoas. Só que a realidade é que nós temos muitas vezes um parlamento, entendeu? Que não está preocupado com isso, né? Está preocupado mais em ter um ganho eleitoral lá fora do que realmente fazer o papel do legislador. E aí engessa demais, e aí tu burocratiza e com isso tu vai tirando para longe aquele investimento que poderia chegar, que tu vai combater assim, a extrema pobreza e etc. Ricardo, tu foi parar no Brasil Paralelo, nos conta um pouco sobre isso, assim, que foi uma coisa muito diferente, né? Eu vi o Brasil Paralelo nascer, né? Vi aqui, porque nasceu aqui em Porto Alegre, nasceu em cima do caminhão, nas manifestações do impeachment. Estou fazendo, óbvio, uma hipérbole aqui, dizer que nasceu em cima do caminhão, mas o Henrique Viana, que é um dos fundadores, estava aqui sempre com a gente e nasceu o Brasil Paralelo de conversas que a gente tinha sobre isso, sobre como a esquerda estava mudando a pauta do econômico, parou de falar empregado-empregador, e estava virando para uma batalha que era de corações e mentes, uma batalha cultural, uma batalha civilizacional, e que ninguém estava vendo. Isso estava acontecendo, isso faz, sei lá, 8 anos talvez. Ninguém estava vendo, né? E o Henrique, mais os sócios deles, deram conta, olha, tem uma oportunidade aqui de entregar um conteúdo cultural, uma visão de mundo mais bem acabada, um entendimento do que é o Ocidente, para as pessoas que querem isso. E logo surgiu aqui em Porto Alegre, eu gravei um curso para eles, né, sobre a origem dos estados, se chamou assim, depois virou... Eu falo um pouco da Inglaterra, da Revolução Francesa, da Revolução Americana e das constituições brasileiras. Transporte de professor, eu fui professor, né? E depois eles foram para São Paulo e viraram, acho que hoje é uma das maiores empresas de mídia do Brasil, independentes. Independentes. E vira e mexe, estou gravando coisa para eles, inclusive no início de maio tem uma gravação. E ali eu me exponho um pouco, porque no executivo a gente tá cuidando da cidade, é contrato para cá, é capina. É uma responsabilidade imensa, mas é um propósito diferente. A gente acaba se afastando do que eu gostaria que a gente está fazendo hoje aqui, né? De debater ideias políticas com mais profundidade, de um confronto ideológico mais profundo. Então, isso eu acabo fazendo lá no Brasil Paralelo e aqui agora, no Sem Cerimônia. Que bom, porque tu era para ser mais informal, mais leve, e a gente já foi aprofundando. Mas é que voltou? Que legal. Isso é bom, assim, eu enxergo muito Ricardo Gomes como uma das nossas grandes referências do estado do Rio Grande do Sul, nessa área de falar sobre... liberalismo, conservadores, liberais, enfim, tu traz com muita propriedade, assim, os conteúdos e vai falando de uma forma leve. De vez em quando eu tô aqui na bancada e falo, nossa, eu tenho que falar também, né? Porque eu paro pra escutar Obrigado, e eu vou pegar esse corte aí de tu falando isso, eu vou usar de propaganda. Não, vou fazer, gente, olha, pesquisem este homem, que ele tem muito conhecimento e tem que te levar para os municípios para conversar com os nossos futuros, quem sabe, vereadores e pré-candidatos. E as pessoas junto. Que querem aprender, querem saber. Porque, na real, às vezes as pessoas dizem que não sabem, elas ignoram o assunto, mas porque não pararam para se dedicar. O Thiago
quando encontrou, o meu propósito é esse, essa é a minha linha, vou lá e tá fazendo bonito, né? É posicionado, tem uma linha, defende essa linha e não se omite. Porque também tem muito político que é politiqueiro, ele quer estar ali, ele quer estar para sempre nos mandatos e isso não faz bem para a cidade, não faz bem para o parlamento, não faz bem para ninguém, na real, né? É um oportunista. É diferente. É diferente. E já o Thiago traz essa bagagem nova, assim, não, eu concorri em 2020, entendi meu propósito e tô indo por esse identificado, caminho. Aliás, parabéns, Thiago, pela convicção que tu defende tuas ideias. Os ataques virão, porque ou tu repete o que eles falam, ou tu vai ser atacado, é isso aí. Tá? Perfeito, eu fico muito feliz aqui nessa mesa seleta também. A gente está com uma carência de líderes assim, Ricardo, porque eu sou um novo líder político, né? E as nossas referências muitas vezes estão muito distantes, porque muitas vezes cada um quer cuidar do seu mandato, cada um quer cuidar da sua vida, como estávamos falando antes aqui, e não é sobre isso, né? A gente tem que falar sobre algo mais macro, né? Em vez de individualizar. Todas as pessoas que estão ligadas, por exemplo, ao meu mandato, eu não falo sobre o meu mandato, eu falo sobre nós. Se tu está aqui, não é sobre mim. Hoje eu estou aqui à frente, mas amanhã pode ser vocês, né? Então, acredito que é necessário que se levante líderes no nosso estado que falem mais sobre isso, né? E eu, como estou iniciando a minha caminhada política, e que bom saber, eu não tinha essa tua referência aí, vou procurar. Ricardo Gomes. Vou procurar, porque... Hashtag fica a dica. Já vou pesquisar isso com certeza. @ricardogomes.poa no Instagram. Pronto, já fiz o meu comercial. Gente, o papo fluiu assim, essa 1 hora passou voando. Tinha muitas coisas que eu pretendia perguntar para cada um de vocês, mas quem sabe fica aí já uma oportunidade de retorno em outro episódio pra gente estar conversando, porque não deu pra gente falar assim, como é que é o Ricardo, tem hora vaga, né, o Thiago, enfim, o que faz para descansar? Eu já não tenho mais vida. Mas é importante pra gente ter esse posicionamento e fazer chegar nas pessoas, até porque quanto mais líderes a gente tiver com valores e princípios bem definidos para estar representando a sociedade, né? A gente vai viver num lugar melhor, numa região melhor, num estado melhor. E eu quero muito isso para o futuro. Um dia eu vou ser vó e quero muito isso para os meus netos, quero para os meus filhos, enfim. Então é muito bom. Quero agradecer demais, assim, por vocês virem aqui e a gente conversar tão francamente, de uma forma que foi profunda, mas também foi tão tranquila. Muito bom recebê-los. Muito obrigada. Que vocês venham outras vezes debater, conversar. Quando quiserem vir também, avisa que a gente marca aqui para estar gravando. E deixar para vocês encerrarem agora aí, dar o recadinho final, que aí depois a gente faz o encerramento desse nosso episódio. Obrigado, Claudinha. Olha, eu tenho defendido que a gente tem que ter ambientes para falar de política, ambientes institucionalizados. E tua ideia, esse podcast é maravilhoso para isso, para a gente sentar, também desmistificar as pessoas, né? A gente não falou de vida pessoal no fim, mas acho que é importante também, não para falar da nossa vida, mas para quem tá em casa, tá vendo, assim, pô, eu queria me envolver em política, mas só ver os robozão na TV. Não, a gente tem vida, a Claudinha tem 5 filhos, eu tenho um enteado, minha esposa, dedico tempo para minha família, é difícil na iniciativa privada também. Então a vida é desafiadora, né? Dá para fazer política sem perder os valores? Dá para fazer política sem perder a honestidade, a decência? Dá. Então, a última palavra é essa. Obrigado por estar aqui. Também é um convite para quem está em casa se envolver, fazer diferença, né? Depende só da gente se envolver e fazer o que. E no Insta tá é Ricardo? @ricardogomes.poa. Muito obrigado. bem. Thiago? Claudinha, muito obrigado pelo convite. Obrigado por estar aqui junto com o Ricardo. Uma honra para mim estar aqui junto com vocês. Programa Sem Cerimônia. Eu também sou pai, né? A segunda menina tá vindo aí, tem a pequena Sara, de 9 anos. E a Laís tá no forninho, né? Casada há 18 anos. A gente acaba não vivendo tanto, né? Mas a gente está vivendo intensamente, vivendo vida de propósito. Como diz Ricardo aqui, na iniciativa privada não seria diferente, né?
Então, a gente está trabalhando, vivendo o nosso propósito dentro da política, entendendo que o nosso chamado dentro da política tem a ver com esses valores, nessa guerra cultural que vivemos. E nós vamos continuar militando e quero convidar as pessoas que estão nos assistindo, se envolvam com política, venham para a política, né? Tragam as suas bandeiras, suas pautas, que é muito importante, porque se os bons cruzarem os braços, né? O mal vai continuar triunfando aí. E o arroba? Com o arroba Thiago Gutierrez Oficial. O meu Instagram tá com Shaidoban, tá? Thiago com TH, né? Com TH. Eu tive que fazer um segundo Instagram porque eu tomei umas restrições aí tomei umas restrições, ainda bem que aqui é sem cerimônia, né? Sem censura. Exatamente. Tomei umas restrições assim por nada, né? Por nada. E aí a gente colocou o nosso perfil ali, reserva, né? E dentro do reserva tem um oficial, porque geralmente as pessoas vão procurar e não tô achando. Aí cai no reserva e dentro ali tem um oficial. Repete então, por favor, Thiago. Thiago Gutierrez Oficial. Thiago com TH, tá? Muito bem, gente. Esse foi o Sem Cerimônia. A gente falou de tanta coisa bacana. Ricardo Gomes, vice-prefeito de Porto Alegre. Thiago Gutierrez, vereador na cidade de Viamão. Vem participar com a gente. Te inscreve no nosso canal do YouTube. Ativa o sininho para receber também todas as notificações de quando tem novidade no ar. Vem participar com a gente, vem sem cerimônia fazer política no nosso estado. Até a próxima, pessoal, e muito obrigada por estarem conosco até o finalzinho desse episódio. Tchau, tchau!